Durante milhares de anos, o conhecimento do homem em relação às plantas era limitado. Os primeiros estudos sobre o tema foram feitos por médicos e datam de 1500 a.C. Há plantas que contêm substâncias com propriedades terapêuticas usadas desde os tempos pré-históricos. Hoje, as plantas medicinais estão em evidência mais do que nunca. A historiadora e etnobotânica Vera Frois tem em seu currículo estudos e pesquisas sobre os poderes das plantas medicinais, tendo já convivido com índios e seringueiros durante 10 anos na floresta amazônica, onde pesquisou o uso das plantas nas comunidades da região. Comecei a estudar as plantas que a comunidade utilizava, principalmente as plantas mágico-rituais. E uma dessas plantas chama-se rainha ou chacrona, que faz a bebida mágica da ayahuasca, né? E o nome científico é viridis. Então eu comecei primeiro estudando essa planta, o cipó jagube e a rainha, né, a Psicotra viridis. E a partir daí eu comecei a ver que os curandeiros, os herveiros, eles utilizavam muitas outras plantas também em seus rituais. Então eu comecei a estudar o universo dessas outras plantas. Segundo a especialista, as plantas têm poderes surpreendentes e ela explica como é possível fazer uma farmácia caseira de fitoterápicos. Olha, diz que tudo que nasce no nosso quintal é o que a gente precisa usar para ajudar no nosso processo de cura. Então, você pode observar aqui plantas muito comuns que às vezes as pessoas não dão muita importância, como por exemplo a tanchagem, não é? O plantago major. A tanchagem ela é fantástica para quê? Para dor de garganta, né, para inflamação. Então, quando uma comunidade, uma região, ela tem assim, uma incidência de uma determinada enfermidade, então, quais são as características aqui de Teresópolis? Não é? Em termos climáticos, é frio, então as pessoas têm tendência ao quê? A ficar gripada, resfriada, dor de garganta e também dores articulares musculares. Não é? Então nós trabalhamos com essas duas plantas que tem aqui em abundância. Tem a tanchagem, que é maravilhosa, e tem a erva balieira. Não é? A erva balieira, que é a Cordia verbenácea, é uma planta que substitui cortisona, sem os efeitos colaterais e acumulativos do cortisona. Para quê? Para artrite, artrose, tendinite, dores na coluna. Então é uma planta fantástica. E ela foi descoberta a partir da observação que comunidades indígenas que moravam na beira, no litoral, né? Elas utilizavam para ferrada de arraia as folhas da erva balieira, daí esse nome balieira, tem a ver com o mar também. Né? Então, como uma planta antibiótica, uma planta que combate tumores, inflamações. Né? Então, essa característica dessas plantas aqui de Teresópolis, né, que são plantas da Mata Atlântica, não só de Teresópolis, são importantíssimas que a gente pode utilizar no dia a dia. Até mesmo as plantas que passam despercebidas podem ser importantes aliadas no combate às dores. Algumas têm poderes relaxantes, outras podem ajudar até quem tem problemas de memória. É uma planta que é aclimatada aqui muito bem, que é considerada mato, que você às vezes pisa nela também, é a centela asiática. Não é? A centela asiática, ela é uma planta que, no estudo lá na Índia, na medicina ayurvédica, é considerada a planta da memória, que recupera a memória. Né? Enquanto que aqui é utilizada para microvarizes, para circulação, para celulite, para estrias. Os anos que Vera dedica ao estudo das plantas foram fundamentais para que ela desenvolvesse um respeito à natureza que a humanidade parece ter perdido ao longo de várias gerações. Tudo que você colhe da natureza, você tem que devolver à natureza. Quando a gente colhe alguma coisa, ou quando a gente planta alguma coisa, a gente tem que pensar que isso tem que ser dividido em 3 partes. Não é? Uma parte você planta para os próprios animais. A outra parte para você, para a sua comunidade. E a outra parte para a própria natureza, né? Para ela se propagar. Né? Então, um outro fator importante, além de você devolver para a natureza aquilo que você extrai, se você vai plantar, é o manejo. Né? Se você vai fazer um cultivo de plantas medicinais ou de uma horta, obviamente você não vai colocar nenhum tipo de inseticida, de agrotóxico, né? Você vai procurar ter uma produção cada vez mais orgânica, porque hoje em dia não tem como correr, a tendência é essa, as pessoas estão cada vez mais conscientes, querendo uma qualidade de vida melhor, querendo voltar, né, ao passado, né, quando só se utilizava as plantas medicinais, né, os comprimidos, os antibióticos estão perdendo espaço,
né, para fitoterapia, que a gente vê que é um mercado que está crescendo cada vez mais, as pessoas estão procurando essa prática, mais ligadas à natureza. Então, acho que toda pessoa, todo empreendedor que pensa em trabalhar com plantas, sejam plantas alimentícias ou plantas medicinais, tem que pensar nesse tipo de manejo, né? E tem que pensar também que esse manejo tem que estar em harmonia com o local onde você vive.